Vamos encarar a realidade. A vida é agitada. Acordamos, estamos sempre trabalhando, cuidando das pessoas, lendo e-mails, preparando refeições e então é hora de ir para a cama. Você notou como tudo parecia impecável, como se nada estivesse faltando? Nunca oramos, mas parecia que um dia inteiro havia terminado. A chave para experimentar uma companhia agradável com Deus é priorizar Ele em sua vida. Muitas pessoas acham difícil se concentrar no ambiente atual, pois há tantas distrações, tantas coisas exigem a nossa atenção que negligenciamos nossa conexão com Deus. É fácil encontrar a nós mesmos e aos outros em um estado de descrença total ou em um modo defensivo de preocupação com as possíveis consequências ou talvez em negação porque não queremos aceitar o que observamos se desenrolando em nossa vida. E é fácil viver com medo, pois as notícias diárias que lemos ou assistimos, bem como o Facebook e outras mídias sociais, são apenas algumas das maneiras pelas quais estamos sendo bombardeados com informações a ponto de sobrecarregar. Vamos dar uma olhada no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Podemos garantir que se você colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, todo o resto se encaixa. As notícias se tornariam apenas barulho e o medo evoluiria para a convicção. Mas o que realmente significa colocar Deus em primeiro lugar? Significa fazer de Deus o elemento central e envolve amá-lo com todo o seu ser, alma e força. Além disso, é necessário que antes que Deus possa se tornar o foco em sua vida, você deve primeiro estabelecer uma conexão pessoal com Ele. A consciência de que Deus ama você é a base de uma conexão duradoura com Ele. O amor do Senhor é ilimitado e incondicional e é suficiente para todos. É o mais completo e preenche todos os vazios causados por qualquer aspecto humano. Você deve entender que esse amor está sempre disponível para você e que pode confiar nele a qualquer momento. O desespero, muitas vezes, força as pessoas a buscarem além de seu próprio poder. Por exemplo, no início da pandemia, notamos muitas pessoas orando, mas como podemos ver, depois tudo volta ao normal. Talvez Deus nos permita passar por circunstâncias difíceis para nos ajudar a reconhecer o que é verdadeiramente essencial na vida: o relacionamento com Ele. Quando surgem grandes problemas, muitas das coisas nas quais normalmente gastamos nosso tempo e energia são as que não trazem resultados bons para nós. Coloque Deus em cada elemento de sua vida, não apenas quando houver uma crise. Quando priorizamos Deus em nossas vidas, recebemos alegria e contentamento. Muitos desejam alcançar alegria e felicidade, e buscar a direção de Deus é um excelente ponto de partida. Vejamos Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você sente essa alegria porque sabe que não importa o que aconteça, tudo funcionará a seu favor. Haverá casos em que você cometerá erros. Quando isso acontecer, você não deve se culpar. Arrependa-se, busque a ajuda de Deus nesses momentos e viva na alegria do Senhor. Dê um passo de cada vez. Também devemos lembrar que Deus está bem ciente do que está acontecendo e promete ao seu povo força e direção. Devemos aprender a reconhecer sua voz e então agir de acordo com o que Ele diz. Claro, a primeira pergunta que Ele fará a qualquer um de nós é se aceitamos o seu Filho Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se decidirmos aceitá-lo agora, podemos encontrar serenidade diante de qualquer adversidade na vida. Deus fez você para ser único. Amar é colocar Deus em primeiro lugar e se enxergar como alguém importante e único para Ele. Uma das primeiras promessas das Escrituras que reivindico todas as manhãs é Provérbios capítulo 16, versículo 3, que diz:
confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Quando entregamos nossos esforços ao Senhor, Ele começa a trabalhar em nossa vida. Ele não apenas nos dá ideias inovadoras nas quais nunca teríamos pensado sozinhos, mas também nos guia nos caminhos de Sua vontade, que é onde residem nossas recompensas, alegrias e oportunidades. Se oferecermos o nosso caminho a Deus com sinceridade e fervor, Ele assume a responsabilidade de garantir que seja bem-sucedido. Davi escreveu: entregue tudo o que você faz ao Senhor, confie nele para ajudá-lo a fazê-lo e Ele o fará. Quero que você se concentre por um momento na frase confie nele, neste texto. Deus quer que você enfrente qualquer tarefa em que esteja trabalhando agora com confiança. Ele quer que você confie isso a Ele e tenha plena fé em sua capacidade de ajudá-lo. Você não pode abordar um desafio com medo e incerteza e esperar obter os mesmos resultados que obteria se o abordasse com confiança. Segundo a Bíblia, é impossível agradar a Deus sem fé, e a única coisa que Ele recompensa é a nossa fé. Se você deseja paz de espírito, priorize Deus. Use a palavra de Deus, mas não apenas para conhecê-la, mas injete a palavra do Senhor em sua vida. Agora estou lendo a Bíblia. Eu passo tempo na palavra de Deus todos os dias para manter minha vida nos trilhos. É difícil saber que escolhas fazer quando não estou recebendo o conhecimento daquele que tem todas as respostas. A palavra de Deus deve ser valorizada. Eu teria que dizer que quanto mais eu leio, mais simples isso se torna. Não sou um especialista, e não é como se todos os seus problemas simplesmente desaparecessem se você lesse a Bíblia. No entanto, conhecer as Escrituras permite que você se lembre dele nos momentos certos. Por exemplo, quando me sento para ler a Bíblia, pode haver um versículo que fala diretamente à minha vida. Isso só pode ser feito pelo Espírito Santo. Quanto mais eu estudo, mais eu crio versos incríveis que combatem a ansiedade, tristeza e desespero. Deus quer que tenhamos uma mente espiritual. Vamos olhar para Romanos capítulo 8, versículo 6, que diz: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Somos mais do que simplesmente carne e sangue. Somos seres espirituais, assim como Deus. Ter uma vida espiritual forte implica que não somos mais escravos do pecado e não estamos mais presos às nossas necessidades carnais. Estudar e meditar na palavra de Deus estreita seu relacionamento com Ele. Ler a Bíblia lhe ajudará no crescimento e estabelecimento espiritual. Além disso, compreender a palavra de Deus gera naturalmente confiança, e a fé já não tem limites. Deus tem um plano para a sua prosperidade em cada tarefa que você fizer, e poderá compreender esse plano entregando o seu trabalho a Ele e confiando que Ele liderará seus esforços. Estou dedicando todas as minhas tarefas ao Senhor, grandes ou pequenas. Deus nunca vai abandonar aqueles que o priorizam. Quem o contempla, na realidade, fica em pleno esplendor. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, podemos ouvir claramente sua voz e distinguir entre o bem e o mal. Quando nos mantemos em sincronia com Deus, podemos dizer se alguma coisa é dele ou não. O que você não tem, você não pode oferecer. Quando servimos a Deus, trazemos felicidade e podemos proporcionar essa felicidade aos outros. Se você tiver paz, poderá levar essa paz para a vida dos outros. Quando você for abençoado por Deus, você poderá abençoar os outros. E irmãos e irmãs em Cristo, vocês são abençoados. Você quer que Deus guie a sua vida e faça tudo novo? Então, a cada dia, inclua o Senhor profundamente nisso. Nada pode te parar se você tiver a sua vida em ordem com Deus. Deus quer te abençoar na vida. Dentre as muitas coisas que Deus quer fazer, Ele quer que você tenha a melhor experiência em sua passagem pela terra.
Isso pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. O que você precisa em sua vida pode não ser o que eu preciso em minha vida. Alguém pode estar ouvindo esta mensagem agora e pedindo a Deus um milagre de um novo emprego. Ele precisa dessa bênção tão desesperadamente. Este pode não ser o seu caso. Você pode estar pedindo cura, força para continuar, sabedoria para lidar com os problemas ao seu redor, um relacionamento saudável com a pessoa certa, uma entrevista bem-sucedida e assim por diante. Todas essas coisas são boas e são bênçãos de Deus. E como grande Pai que Ele é, Deus quer que você seja chamado de o bendito do Senhor. Em outras palavras, Ele quer abençoá-lo com as coisas de que você precisa em sua vida. Livro 3 de João, capítulo 1, versículo 2, diz: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Você precisa das bênçãos de Deus em sua vida. Todos nós precisamos. Se você está pedindo algo bom para a sua vida agora de maneira genuína e crê em Deus para isso, Ele não só pode, mas também quer dar a você. Não somos nada sem a bênção de Deus. Sem ela, você pode tentar tudo o que puder. Você nunca terá a paz, a segurança e a alegria que só a bênção de Deus traz. Ouça o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor enriquece, e, com ela, Ele não traz desgosto. Pode haver outros meios de obter essas coisas na vida, talvez até mais rápido também. No entanto, somente as bênçãos de Deus vêm sem tristeza, medo, remorso ou dor. O que é uma bênção? Uma bênção é um presente do favor divino. Não é algo que você produz, mas algo dado de acordo com a bondade de Deus. Na maioria das vezes, isso não depende do indivíduo, mas de Deus, o Criador. Uma bênção é um favor ou presente concedido por Deus, trazendo assim felicidade e paz. Uma bênção pode ser uma recompensa e um presente. Uma recompensa no sentido de que você a conquista por meio da obediência e do serviço a Deus. E um dom, quando Deus lhe dá independentemente do seu status, obediente ou desobediente, crente ou incrédulo e assim por diante. Quando Deus te abençoa, muitas coisas se tornam fáceis. Quando Deus te abençoa, suas dificuldades cessarão. Não importa quanto tempo você esteja em uma situação, quando a bênção de Deus vier sobre você, ela mudará tudo. A bênção de Deus faz a diferença onde quer que esteja. Na maioria das vezes, muitos de nós não sabemos disso, mas muitas das bênçãos de Deus são subestimadas. Estamos tão acostumados com elas que as tomamos como garantidas e nem paramos para apreciá-las. Mas, se Deus abrir seus olhos um pouquinho para ver como algumas das coisas que você tem são tão grandes que muitas pessoas fariam qualquer coisa para ter, você agradeceria muito mais do que está reclamando. Eu vi, e sei que você também, que o surto de Covid e a quarentena nos ensinaram a apreciar a presença uns dos outros e o tempo que passamos juntos, especialmente em família. Aprendemos o valor das pequenas coisas como um aperto de mão, um abraço, passar um tempo juntos e muitas outras coisas. Consideramos essas coisas como certas por muito tempo, mas nossos olhos se abriram quando soubemos que não poderíamos estar tão perto deles quanto queríamos ou passar tanto tempo juntos quanto gostaríamos. Não podíamos mais ir a lugar nenhum e assim por diante. Lembre-se, a bênção de Deus não é apenas fazer as coisas funcionarem para você, mas ter o extra que traz paz em vez de tristeza, alegria em vez de dor, ou felicidade temporária, descanso em vez de ansiedade e satisfação em vez de arrependimento. Você poderia fazer as coisas do seu jeito, servir ao diabo, desobedecer a Deus, tirar vantagem de outra pessoa e, você sabe, tirar a sorte grande de alguma forma. Todos podem comemorar e chamá-lo de uma pessoa rica e bem-sucedida, mas você não pode ter o extra, que só a bênção de Deus traz, porque o que você tem não é bênção de Deus. Pode te comprar algumas roupas e alegria temporária que precisa ser renovada repetidamente ao longo do tempo, mas no final, você não pode se considerar abençoado, porque os elementos das bênçãos de Deus estarão ausentes de sua vida. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus nos contou o segredo para obter a bênção que desejamos em nossas vidas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Antes desta declaração,
Apenas havia falado bastante sobre a vaidade de se preocupar com suas necessidades. Sua preocupação não muda nada. Seus medos não tornam as coisas melhores. Chorar pelo que você tem ou não tem ainda não é o caminho. Deus quer seus olhos nele. Ele quer vir em primeiro lugar na sua vida. Ele quer saber se você o considera sua fonte. Se formos honestos, muitos de nós, e quero dizer cristãos, não consideram Deus nossa fonte. Em nossa mente, vemos Deus como uma das melhores opções, mas não a única opção para nós. Cremos que Deus nos ama. Cremos que Ele tem a capacidade de mudar as coisas em nossas vidas. Cremos que Ele pode nos responder. No entanto, não o consideramos nossa fonte. Portanto, realmente não colocamos toda a nossa esperança nele, nem procuramos cumprir seu propósito enquanto confiamos nele para suprir nossas necessidades. Veja, querido Filho de Deus, o único propósito de nossa existência é servir aos propósitos de Deus na Terra. Nunca esqueça disso. Deus não colocou você na Terra apenas para comprar um carro, morar em uma casa grande, ter filhos, obter diplomas após diplomas e morrer depois. Não, muito mais do que isso, Deus tinha um propósito, e Ele orquestrou seu nascimento de uma forma ou de outra para que você pudesse ser um instrumento dele para fazer isso acontecer. Você tem um lugar nos planos de Deus, meu amigo, e esta é a chave para a bênção. Existem 3 dimensões principais da bênção de Deus que você pode ter enquanto estiver na Terra. A primeira dimensão são as bênçãos gerais, onde até mesmo pessoas ímpias e incrédulas recebem essas dádivas. Por exemplo, a bênção de estar vivo, dormir e acordar, comida, abrigo, roupas, um emprego, chuva, sol e assim por diante. Mateus capítulo 5, versículo 45 fala sobre esse tipo de bênção. Ali, Jesus disse: "Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos." Você não precisa necessariamente trabalhar para nenhuma dessas coisas. Você também não precisa ser bom para tê-las. Elas vêm até nós, independentemente de nosso status na sociedade, nossa origem ou valores morais. Claro, alguns podem ter mais do que outros. Estas são como algumas das provisões básicas da vida. Mas, na verdade, são bênçãos de Deus para nós, pelas quais, na maioria das vezes, não damos crédito a Ele. Em segundo lugar, há a bênção divina, que é a porção exclusiva dos filhos de Deus. Existem certas bênçãos às quais nem todos podem ter acesso, a menos que sejam membros da família de Deus. Salvação, a habitação do Espírito de Deus, libertação da opressão e escravidão satânica, esperança eterna e acesso à presença de Deus, entre outras coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 12 diz: "Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz." Essas bênçãos são reservadas especialmente para os filhos de Deus e mais ninguém. Por fim, há a bênção específica que é exclusiva dos filhos de Deus em condições específicas. Está disponível para todos, mas pode ser recebido apenas como recompensa pela obediência e serviço a Deus. Um filho de Deus pode ser qualificado para recebê-la, no entanto, a menos que ele ou ela siga o caminho, não poderá obtê-la. A Bíblia confirma isso em Êxodo, capítulo 23, versículo 25 ao 26. "Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias." Lembre-se de que todas as bênçãos, independentemente da categoria em que se enquadram, são produtos do favor de Deus. Elas são seus presentes, sejam elas recompensas ou simplesmente demonstrações de sua afeição. Talvez você esteja crendo em Deus para uma bênção especial ou conjunto de bênçãos em sua vida agora e parece estar demorando uma eternidade para se manifestar. Aqui está um encorajamento para você. Jesus nos contou o segredo para obter a bênção de Deus que não traz tristeza. Colocar Deus em primeiro lugar, buscar o seu reino antes de qualquer coisa. O que significa buscar o reino de Deus? Para saber isso, precisamos saber o que significa o reino de Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 14, versículo 17: "Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo." Comida é boa. Você precisa disso para se manter forte, saudável e crescer. Você precisa de roupas também.
Você precisa viver em uma casa confortável e se movimentar confortavelmente. No entanto, se essa é a única coisa para a qual você precisa de Deus em sua vida, então você não precisa de Deus. Muitos incrédulos amaldiçoam a Deus e ainda têm essas coisas mais do que você pode imaginar. Buscar o reino de Deus significa buscar a justiça. Significa comprometer-se a viver corretamente diante de Deus, permanecendo na graça que o salvou, e não vivendo como o resto do mundo. Muitos filhos de Deus pensam que podem viver da maneira que quiserem e ainda assim ter acesso à sua herança completa em Cristo. Não funciona assim. A vida do filho prodígio é uma lição perfeita para se aprender. Enquanto ele manteve um estilo de vida esbanjador, ele continuou se afastando cada vez mais de casa e do pai. No entanto, no dia em que decidiu voltar a servir o pai, sua herança foi restaurada. Quando você busca apenas materiais, sentirá a falta de Deus, mas quando você o busca, procura servi-lo em amor, busca conhecê-lo e ter um lindo relacionamento com ele, ele faz de suas necessidades as necessidades dele. Colocar Deus em primeiro lugar significa descobrir como servir ao propósito dele e viver para isso. Significa tornar o plano de Deus o seu, confiando nele para fazer o seu plano o dele. Significa comprometer-se a conhecer e agradar a Deus. Pare um momento para pensar sobre a bênção que deseja neste momento e depois se pergunte: estou colocando Deus em primeiro lugar aqui? Às vezes, as coisas que pedimos podem não ter Deus em cena. Na verdade, o apóstolo Tiago escreveu que esta é a razão pela qual a maioria das pessoas não obtém respostas para suas orações. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. É por isso que você precisa sempre passar tempo com Deus e crescer em sua caminhada com Ele. Dessa forma, você aprenderá e saberá o que Ele quer que você tenha, quando Ele quer que você tenha e como Ele quer que você tenha. Colocar Deus em primeiro lugar significa buscar conhecer o plano dele em relação a essa necessidade em sua vida. E a maneira de fazer isso é através da oração e meditação em sua palavra. Colocar Deus em primeiro lugar significa confiar que o plano de Deus para você é melhor do que o seu plano para si mesmo. Colocar Deus em primeiro lugar também significa estar disposto e intencional em usar o que quer que Ele o abençoe para servir ao seu propósito na Terra, sendo uma bênção para o outro. Meu amigo, Deus tem que ver que na sua vida Ele vem primeiro. Assim que você for capaz de lidar com isso, garanto que a sua bênção virá. Você terá provado que não importa o que aconteça em sua vida, você não tirará seus olhos de Deus. Eu encorajo você a fazer um exame no seu coração hoje. Peça a Deus para ajudá-lo a colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar em seus desejos e buscas. Peça a Ele que substitua todo o desejo de provar algo aos outros por um desejo genuíno de viver de acordo com seu conselho a cada dia de sua vida. Ao se comprometer a fazer isso, você verá Deus trabalhando ao seu favor e fazendo com que as coisas se encaixem para você. Há 3 épocas importantes na vida de cada pessoa: a época da semeadura, a época da espera e a época da colheita. Essas épocas também são chamadas de estações. Giram em torno de diferentes aspectos de sua vida de modo que reflita a sua fase atual. A época de espera é geralmente a mais odiada para muitos de nós porque é a mais desafiadora. Durante a temporada de espera, muitas coisas são testadas. Ficamos impacientes tanto com nossas sementes quanto com Deus também. Às vezes você pode até se perguntar por que a colheita não está chegando. Querido amigo, Deus tem uma palavra para você hoje. Pare de duvidar do tempo dele. Ele nunca está atrasado. Sua época de colheita chegará. Sua temporada de espera logo terminará. Pode parecer que se você não fizer algo rápido, as coisas vão sair do controle. Acalme-se e mantenha firme a sua fé. Não desista de Deus. Seu tempo é sempre perfeito. Ele é o Criador do tempo. Como ele pode perder isso? As palavras estações e tempo foram mencionadas pela primeira vez no primeiro capítulo da Bíblia. Isso por si só deve nos dar uma ideia de quão importantes são para Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 14 diz:
Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Veja, cada estação tem seu próprio propósito e sua duração. Se você olhar novamente para as estações do ano na terra em que vivemos, descobrirá que elas influenciam a maneira como as pessoas vivem e fazem as coisas. As estações afetam o clima, estilo de vida, negócios, economia e muitas outras coisas ao nosso redor. Existem estações específicas para plantar certas sementes. Quando você perde esta estação, tem que esperar até o próximo ciclo antes de poder plantar novamente. Se você deixar de plantar nessa época, não terá nada para colher na época da colheita. Há também épocas em que certos negócios prosperam. Por quê? Porque certas mercadorias e serviços são mais procurados durante essa época do ano. Essas são indicações de que o tempo e as estações controlam nossa vida. E a Bíblia nos diz que Deus nos colocou para fazer exatamente isso. A razão pela qual estou chamando sua atenção para isso é simples. Alguém traçaria tal ordem em seu projeto sem um plano de ação para cada estação? Agora, não estou falando das estações terrenas ou físicas, mas das estações espirituais, as estações da nossa vida. Assim como indiquei no início desta mensagem, a nossa vida é o resultado da estação atual do Espírito e do que estamos fazendo ou não fazendo no momento. Um dia Deus estava falando com o pai da fé, Abraão, assegurando-o de seu compromisso com ele e tudo mais. Então Abraão passou a se abrir com Deus sobre seus medos. Ele disse que, embora o Senhor tenha prometido que o abençoaria, ele temia, pois mesmo que as bênçãos viessem, não haveria um filho para herdá-las. Ele não achava que uma criança faria parte da bênção, e posso lhe dizer o porquê. Ele ficou incomodado porque Deus continuou falando sobre abençoá-lo e fazer dele uma geração, mas nunca mencionou nada sobre sua esterilidade. Ele deixou escapar e disse a Deus: você continua falando sobre como me abençoaria, mas não me deu um filho por todas essas bênçãos. Quando eu morrer, meu servo é o único que herdará a minha propriedade. Veja, Deus entendeu que Abraão era humano. Da mesma forma, ele entende que você também é. Ele não ficou bravo porque entendeu que Abraão estava sendo honesto sobre seus sentimentos. Não que ele estivesse prestes a se afastar de Deus ou insultar, mas para compartilhar como amigo quanto ele precisava consertar aquela área de sua vida. Meu amigo, assim como Abraão, Deus quer que você seja honesto sobre seus sentimentos com ele. Então lhe digo que mesmo amando a Deus genuinamente, você muitas vezes pode parecer não entender o porquê certas coisas demoram a acontecer. Você segura sua frustração por muito tempo e isso tem devorado você de dentro para fora. Bem, olhe para o pai Abraão e aprenda com ele. Fale com Deus sobre isso com toda a honestidade. Não com frustração ou raiva, nem mesmo com resignação, mas com fé, porque você acredita que ele pode fazer algo a respeito. Essa foi a abordagem que Abraão usou e vou lhe dizer por que é importante. Ao usar a fé para expressar suas dores diante de Deus, você permanecerá aberto para quando ele falar ou lhe der alguma resposta. Quando você usa a raiva, frustração para expressar suas preocupações, você pode acabar não tendo paciência ou sensibilidade para ouvir qualquer coisa que Deus vai lhe dizer. Você pode acabar perdendo o momento em que a resposta do Senhor está chegando. Mas ouça o que disse Deus a Abraão depois que ele compartilhou suas preocupações com ele. Gênesis capítulo 15, versículos de 4 a 7 nos diz: a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança esta terra.
Assim como eu disse anteriormente, por causa da fé que Abraão teve, ele pôde receber a resposta de Deus às suas orações. Se tivesse orado com dúvidas ou frustrações negativas, ele teria se precipitado e ficaria apenas reclamando e sairia frustrado. E essa atitude nunca produz nada de bom. Aprendamos com Abraão, querido amigo. Deus já sabia o que Abraão precisava para que as coisas que ele havia prometido acontecessem. Por exemplo, ele não poderia ser chamado de pai de muitas nações se morresse sem filhos. Ele não poderia ter uma geração se seu nome morresse com ele. E assim Deus tinha um plano e um tempo para tudo o que havia dito a Abraão. Claro, Abraão não tinha aprendido isso na época, então ele estava preocupado. Mas depois que Deus falou com ele, sua fé foi fortalecida e creu em Deus até o último minuto. Em Romanos capítulo 4, versículos de 18 a 22 nos diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Sara, por outro lado, começou a ficar frustrada, impaciente com o fato de estar ficando velha demais para ter um bebê. Essa frustração levaria ao nascimento de Ismael pela serva Agar e abalaria a paz da família por algum tempo. O filho que nasceu e foi chamado de Ismael é o exemplo da impaciência e falta de confiança em Deus. Quando você começa a duvidar do tempo de Deus, começa a perder a paciência. Caro amigo, não perca esta mensagem se você estiver em sua época de espera. O que você está esperando? Se Deus te prometeu, acredite nele. Vai acontecer. Assim como as estações nunca falham, sua época finalmente chegará. Você plantou suas sementes e agora está esperando e parece que a colheita nunca virá. Às vezes dá um sinal de que está para vir e depois desaparece novamente. Não tema. Sua hora vai chegar. Às vezes, você pode ver as pessoas em suas épocas de colheita e começar a pensar que sua própria época já passou. Não entre em pânico. Não duvide. Todo mundo tem sua própria época. Você não tem o mesmo destino. Você é diferente. Lembre-se do Deus em que você crê. Ele é fiel e sempre cumpre a sua palavra. Ele nunca falha. Nunca falhou e nunca falhará. Alguém disse uma vez: Deus não fala apenas porque quer informá-lo. Ele fala porque quer realizar o que está falando. Esta declaração confirma o que o próprio Deus disse em Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus tem dito algo a você ultimamente ou há algum tempo? Não duvide. Você tem um trabalho que é cooperar com o Senhor. Esteja atento para quando Ele lhe enviar os sinais. Esteja pronto para se mover quando Ele disser para se mover. Esteja pronto para se levantar quando Ele disser para se levantar. Esse é o seu trabalho, assim como Abraão. Encorajo-vos a meditar sobre a vida do pai Abraão. Veja como ele fazia questão de manter os olhos e os ouvidos atentos o tempo todo. Ele estava sempre pronto para quando Deus lhe dissesse algo. Ele sabia que Deus não tinha limites para realizar. Somos nós que temos o limite. Portanto, por meio da fé, ele sempre buscou as instruções de Deus. E, na hora certa, seu grande milagre veio. Ele segurou o filho da promessa, Isaque. Eu oro por você nesse momento. Que você receba forças renovadas para crer em Deus até o fim. Que sua fé recém-descoberta substitua todas as dúvidas e medos. E que isso desencadeie um engajamento ativo em orações e louvores enquanto você espera para realizar seus próprios milagres também. Em nome de Jesus eu oro. Amém.
Quando foi a última vez que você parou para realmente agradecer a Deus por suas misericórdias sobre sua vida? Entendo que muita coisa está acontecendo em sua vida agora, e quando você olha para elas, quase sente que não há nada pela qual deva agradecer. A Bíblia diz em Lamentações, capítulo 3, versículos 21 ao 23: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Alguém pode se perguntar, consumidos pelo que exatamente? Você sabia que enquanto você cuida do seu dia a dia, Deus constantemente cuida de você, quer você se lembre dele ou não? Você sabia que seus anjos estão sempre de guarda para protegê-lo dos ataques do diabo? Mas você pode dizer, se Deus cuida de mim, então por que isso ou aquilo aconteceu comigo? Não há dúvida de que você pode estar passando por um momento difícil, mas você pode imaginar se tudo fosse pior do que é agora? Jamais esquecerei um incidente ocorrido alguns anos atrás, quando estava prestes a entrar na faculdade. Eu estava viajando muito naquele período e tive que visitar a universidade que me interessava, fazer perguntas e conhecer algumas pessoas lá. Depois da minha visita, eu deveria partir no dia seguinte. Eles me disseram que eu poderia facilmente pegar um ônibus na área do portão principal da escola e, portanto, não estava me preocupando em pegar o ônibus no terminal. Enquanto estava no portão do campus, vi muitos ônibus indo em direção ao meu destino, mas queria pegar um que não estivesse muito lotado. Os motoristas queriam sempre lotar os assentos porque quanto mais passageiros, mais dinheiro eles ganhariam em uma viagem. Eles não tinham consideração pela segurança ou conforto dos passageiros. Enquanto esperava, orei baixinho por um ônibus confortável e pela segurança em minha viagem. Enquanto eu estava lá, notei que alguém parou ao meu lado. Eu não o conhecia. Ele parecia um aluno da faculdade e apenas trocamos cumprimentos. Ele disse que não estava indo para o meu destino, mas sim próximo a ele e teria que entrar no mesmo ônibus que eu. Pensei que, pelo menos com ele, eu teria alguém para conversar durante a viagem. Nesse momento, um ônibus parou, e enquanto eu tentava embarcar tendo conseguido um assento, senti uma mão gentil, mas firme nas minhas costas. Era a mesma pessoa, e ela me pediu para descer e pegarmos outro ônibus. Não entendi por que ela me pediu isso, mas dentro de mim me senti completamente seguro e confortável para obedecer. Estava ficando tarde, mas tendo orado, acreditei que Deus estava trabalhando a meu favor. Prefiro chegar atrasado a me envolver em um acidente ou outro problema em minha viagem. Alguns minutos depois que o ônibus partiu, entramos em um outro, onde pagamos o mesmo preço e tínhamos os mesmos assentos. De alguma forma, isso parecia certo e seguimos em frente. Com quase 1 hora de viagem, notamos que todos os veículos à nossa frente estavam fazendo um desvio. Havia fumaça subindo à frente e a polícia estava lá, assim como agentes de segurança rodoviária tentando resgatar passageiros de um ônibus em chamas que havia se envolvido em um acidente pouco antes de chegarmos ao local. Enquanto o nosso veículo fazia o desvio, tentei olhar e notei que o veículo em chamas era o ônibus em que eu havia embarcado antes de descer novamente. Não consigo me lembrar daquele estranho que me pediu para descer do veículo dizendo alguma coisa sobre esse acidente. Enquanto dirigíamos, continuei agradecendo a Deus pela segurança. Este veículo estava queimando tanto que senti que as chances de sobrevivência eram muito baixas para os passageiros que embarcaram. Desde aquele dia, nunca mais questionei a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Estou sempre seguro com Ele. O jovem desembarcou algumas horas depois do início da viagem. Eu não tinha celular naquela época, então não conseguia anotar o número dele e tudo ficou por isso mesmo. Alguém pode chamá-lo de estranho, mas eu sabia que Deus o havia enviado como um anjo para me salvar. O que teria acontecido se eu tivesse embarcado naquele ônibus? Talvez eu não estivesse aqui compartilhando isso com você. Cheguei tarde naquele dia, mas pelo menos cheguei. Não sei o que você passou em sua vida ou o que pode estar passando agora, mas quero que você saiba que a humanidade é a mais privilegiada de toda a criação de Deus, pois Ele escolheu derramar seu amor e misericórdia sobre todos nós. Fizemos mais do que o mal e fomos contra Deus mais do que seus padrões justos permitem. Mesmo assim, Ele nunca deixa de nos amar e nos mostrar misericórdia todos os dias. Não é de admirar que Davi tenha dito aquelas palavras poderosas em Salmos
capítulo 8, versículos 3 ao 6. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Você poderia reclamar do que perdeu, mas o fato de ainda estar vivo para enfrentar mais um dia, vale a pena reconhecer Deus em sua vida, meu amigo. Talvez você esteja sinceramente pedindo a Deus um apartamento maior ou uma casa própria. Talvez você até sinta que não merece estar onde está agora porque trabalha duro e parece que tudo isso não está valendo a pena. Mas pergunte a si mesmo, você realmente chegou até aqui porque trabalhou muito ou porque Deus teve misericórdia de você? Talvez você precise pegar uma caneta e uma folha de papel e calcular sua renda e suas despesas. Você ficará surpreso ao ver como tem se comportado nos últimos meses. Para alguém que ganha o que você ganha, você ficaria surpreso com o tipo de coisas que comprou ou comeu fora de sua renda. Fiquei tão surpreso no dia em que calculei minhas receitas e despesas um dia, percebi que gastei mais do que ganhei. Minha pergunta era, de onde veio esse extra? Quem me deu esse dinheiro? Pelos meus cálculos, minha renda pessoal ou poupança não iria a lugar nenhum em um mês. Mas quando chegava a hora de comer, eu sempre tinha o suficiente. Quando precisei locomover, houve provisão na hora certa. Sim, muitas vezes precisei atender a necessidades especiais, mas não posso dizer que Deus deixou de providenciar o que eu precisava naqueles momentos. Talvez você esteja lidando com um aviso de despejo agora e esteja preocupado ou confuso. Mas você já pensou no morador de rua? Como eles se comportam todos os dias? Como eles lidam com as condições fora do conforto de uma casa? Isso mesmo. Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 27. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Sua preocupação nunca lhe fará bem algum. Em vez disso, irá impedi-lo de reconhecer o que Deus está fazendo e o que Ele pode fazer por você. Se você soubesse quantas vezes Deus o ajudou no passado, em vez de se preocupar ou reclamar, você se alegraria nele. Você o agradeceria com confiança, sabendo que as misericórdias dele jamais o abandonaria. A maior confiança de qualquer um em ser aceito ou protegido diante de Deus, especialmente o cristão, não é que ele seja um grande indivíduo. Sim, Deus protege aqueles que confiam e o invocam. Ele está sempre pronto para aperfeiçoar seus bons planos sobre os que creem antes dos outros. Ainda assim, nossa confiança não reside em quão bons fomos, mas na abundância das misericórdias de Deus. A misericórdia o manteve quando você não sabia que o inimigo o havia marcado para a destruição. A misericórdia de Deus levou Jesus à cruz, onde ele morreu por pessoas que não o amavam ou não o desejavam. Ele poderia facilmente ter sentado e assistido a todos nós marcharmos para a nossa destruição eterna, mas ele veio e pagou o preço final por nós, para que nossas almas fossem salvas. Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 7, diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus aparece quando ninguém mais acredita em você. Ele providencia milagrosamente para você da maneira mais inesperada. Mesmo as piores pessoas que andam na superfície da terra hoje são candidatas à misericórdia de Deus. Esta misericórdia
quer salvá-los antes de morrerem. Depois que morrem, está tudo acabado para eles. Satanás deveria matá-los, mas Deus está preservando essas pessoas por sua misericórdia. Ele acredita que essas pessoas podem abrir seus corações um dia e trazê-los para a salvação. Enquanto você me ouve, entenda isso. As misericórdias de Deus sobre você são novas a cada dia. Portanto, todas as manhãs, quando você abrir os olhos, deixe as misericórdias dele convidá-lo para um novo dia. Perceba como você recebeu outra chance de testemunhar suas misericórdias em sua vida ao acordar todas as manhãs. Portanto, regozije-se nisso. Deixe-o trazer alegria no seu coração. Deixe-o restaurar sua confiança. Deixe-o encorajar seu relacionamento com Deus. Não importa o que você tenha feito ou esteja passando, a cada novo dia surgem novas misericórdias. Você gostaria de aceitar isso hoje na sua vida? Então, volte-se para o seu Pai Celestial e agradeça a Ele. Alegre-se em suas novas misericórdias. Uma das correntes mais difíceis de quebrar enquanto você caminha pela vida na direção do propósito de Deus para você é a corrente do auto-perdão. Você pode esperar tanto de si mesmo e falhar, ferindo e odiando a si cada vez que pensa que não cumpriu o que se esperava. Você sabia que esse é o motivo da maioria dos suicídios? Algumas pessoas estão presas na depressão hoje simplesmente porque parecem não conseguir se perdoar por algo que aconteceu no passado. Outros desistiram e se contentaram com o normal. Mas será que essas coisas realmente tiram essa culpa? Não é tudo apenas um meio de escapar de enfrentá-la de frente? Não é apenas uma maneira de encobrir as coisas e esperar que você nunca mais as veja? A verdade é que não há substituto para o auto-perdão. Deus pode perdoá-lo e purificá-lo dos seus pecados. No entanto, para mostrar a você como o auto-perdão é poderoso, se você falhar ou se recusar a perdoar a si mesmo, não será capaz de entrar na realidade do perdão de Deus. Você ainda vai se sentir preso. Você ainda vai se sentir sujo, se sentir o pior ser humano de todos os tempos e nunca se sentirá digno. Vamos olhar para 3 pessoas na Bíblia e ver como o auto-perdão afetou suas jornadas no destino. Você precisa entender que Deus disponibilizou sua graça a todos para nos livrar de qualquer confusão que estamos para o propósito dele para a sua vida e destino. Lembre-se de que Jesus morreu para que você se tornasse quem Deus quer que você seja. Você acha que o que fez é suficiente para simplesmente se afastar desse sacrifício? Você conhece a história de Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus que o traiu aos fariseus? Antes de sua queda, Judas estava envolvido em tudo que Jesus fazia ou designava os 12 apóstolos para fazer. Não se esqueça que Jesus orou antes de chamá-los para estar em seu círculo íntimo. Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 19, diz: Depois subiu ao monte e chamou-os o que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. E, quando ele os enviou para pregar e expulsar demônios, Judas também estava lá. Na verdade, ele também tinha um testemunho quando eles voltaram dizendo que os demônios estavam sujeitos a eles. Judas não era qualquer um. Ele também testemunhou o poder de Deus em sua própria vida antes que o diabo entrasse nele. Em Lucas capítulo 22, versículo 1 ao 5, podemos ler o seguinte: Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitões sobre como lhes entregaria Jesus.
Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar o dinheiro. Ele andou com Jesus ao longo de sua jornada ministerial até que o traiu. Ele foi promovido de apenas um dos 12 para tesoureiro do ministério. Jesus não daria a responsabilidade financeira da obra para alguém em que ele não confiasse. Daria? No entanto, ele sabia que este homem o trairia. Na verdade, ele disse isso constantemente até o último momento. Quando ele conseguiu entregar Jesus, a Bíblia diz que sua consciência começou a perturbá-lo. Era como se ele tivesse acabado de acordar de um sonho, apenas para descobrir que não era um sonho afinal. Então ele começou a fazer o que a maioria de nós faria, que foi tentar se autoflagelar. Ele devolveu o dinheiro que recebeu, sinal de restituição, o que é muito bom. Mas isso tirou a culpa? O que aconteceu com Judas depois? Mateus capítulo 27, versículo 3 ao 5, diz: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Este foi o fim de Judas Iscariotes. Sua culpa o levou ao ponto em que ele tirou a própria vida. Eu sei que alguém estava destinado a ser o único a trair Jesus, mas será que esse era para ser o seu fim? Veja, o que Judas teve foi apenas mero remorso. Este é um caminho para arrependimento e mudança. No entanto, não é arrependimento. Se Judas tivesse realmente se voltado para Deus, recebido a misericórdia de Deus, ele teria sido restaurado e demonstrado o poder de Cristo como os outros também. A Bíblia contém histórias de pessoas que fizeram coisas semelhantes ou até piores do que Judas. Falamos sobre Davi, que dormiu com a esposa de um dos seus guerreiros mais leais, a engravidou, o matou e se casou com ela. O mesmo Davi que estava a caminho para matar um homem chamado Nabal porque ele se recusou a lhe dar comida. E quando ele descobriu que Nabal estava morto, ele se casou com sua esposa. E quanto a Pedro, um dos 3 mais próximos de Jesus? Ao contrário da profecia de Jesus sobre a traição de Judas, ele mencionou o nome de Pedro e disse que o negaria 3 vezes antes do amanhecer. Claro, Pedro, incapaz de acreditar que poderia fazer tal coisa, disse que nunca faria isso. Bem, avance para a prisão e julgamento de Jesus mais tarde naquela noite até o amanhecer. As palavras que Jesus falou foram cumpridas. Pedro foi confrontado e negou Jesus, não uma, mas 3 vezes. Mas aqui está a diferença. Lucas capítulo 22, versículo 61 ao 62, diz: Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Isso foi tudo. Uma pessoa saiu e se enforcou porque não conseguiu enfrentar a sua culpa e sua vergonha. O outro saiu e chorou de amargura, mas voltou mais forte. Embora a Bíblia não registre que Pedro pediu misericórdia a Deus ou buscou perdão, suas ações provaram que sim. Embora ele tenha voltado a pescar após a crucificação, Jesus o encontrou novamente e nunca mencionou seu pecado para ele. Isso me lembra o que Deus disse em Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Tomará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os pecados nas profundezas do mar. Pedro ficaria mais confiante depois de receber o Espírito Santo e se levantaria para pregar Jesus na frente de uma grande multidão, salvando milhares de pessoas. Davi se tornaria o rei mais amado de Israel, amado por Deus e por seu povo. Qual era a diferença? Uma pessoa que não poderia deixar de se voltar para Deus em busca de perdão. Judas nunca imaginou que poderia ser perdoado por ter participado da morte do Filho de Deus. Então, ele criou um espaço em sua mente para o diabo culpar e Satanás disse a ele: Bom, você está perdido. Como você vai enfrentar todo mundo? Como você vai viver? Você será lembrado para sempre na história como o homem que vendeu seu mestre. Você vendeu a Deus. Você espera que ele o perdoe?
A morte é inevitável para você, meu amigo. Você está perdido para sempre. E, infelizmente, ele ouviu o suficiente até que as mentiras de Satanás começaram a parecer verdade. Satanás pode ter provavelmente tentado o mesmo com Pedro e Davi também, mas esses homens se transformaram da mesma forma. O Salmo 51 de Davi é um grande capítulo do clamor de um homem que precisava do perdão de Deus e estava disposto a se apegar à graça dele para a sua vida. Neste capítulo, nos versículos 1 e 2, está escrito: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo sua benignidade, e, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Uma coisa é saber que Deus é um Deus de amor infalível. Outra é crer que seu amor infalível está disponível quando você decepciona todos e a si mesmo. Mesmo quando você não quer mais a si mesmo, Deus ainda quer você. E Ele ainda te chama para vir até Ele. Ele ainda não terminou a sua obra. Você não pode ser livre até aceitar que Deus o perdoou. O único que importa te perdoou. Você ainda está vivo ouvindo isso hoje porque Ele lhe deu outra chance de viver e ser livre. Um dos sinais de que você aceitou o perdão de Deus é que você também perdoa a si mesmo. A recusa em perdoar a si mesmo significa que você não crê que Deus perdoou e removeu seus pecados. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 1, versículo 18: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Quem perdoa os pecados, senão Jesus? O que pode lavar seus pecados como seu precioso sangue? Nada que você faça ou deixe de fazer agora tem o poder de mudar o que aconteceu no passado. O passado se foi. Deixe ele para trás. Não é sobre o que você fez uma vez, mas o que você está fazendo agora. O julgamento e a destruição que você teme pela frente estão aí para punir a pessoa que se apega aos seus pecados e erros, e não a pessoa que os abandona. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso não significa que você pode começar a andar em negação, mas sim que você abraça a graça salvadora de Deus, que acredita que, em vez de ser definido pelo que aconteceu, isso não é quem você realmente é e que está disposto a andar no que Deus preparou para você à frente. Então, o que você deve fazer? Que pecado você cometeu? O que você fez? Que parte do passado assombra até agora? Peça a Deus que o perdoe e o lave com o sangue de Jesus. Então perdoe-se. Afaste-se desse passado. Aceite a graça de Deus. Aceite que você foi perdoado. Aceite que Deus aceitou você, que Deus o ama demais para jogar fora, que Ele o ouviu, porque foi isso que Ele disse que faria se pedíssemos. No livro 1 de João, capítulo 1, versículo 9, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não volta atrás em sua palavra. É sua responsabilidade crer e andar nela. Esta é a chave para cumprir o propósito de Deus. O que aconteceu com você ontem não determina seu destino. Se você pode aceitar o perdão de Deus hoje, perdoe a si mesmo. Sendo assim, você ainda pode. Ainda há espaço para você no propósito de Deus. Um cachorro vivo é melhor que um leão morto. As histórias de homens que foram usados na terra não são histórias de homens poderosos, mas de homens fracos que Deus tomou e fortaleceu, independente do seu passado. É hora de você também se levantar. Tome seu lugar no propósito de Deus. Não lamba suas feridas. Entregue sua vida a Deus e deixe-o curá-lo. Levante-se e viva, filho de Deus. O melhor para sua vida está à frente de você. Sua história está longe de terminar.